primeiro de tudo, esse não é um vídeo te explicando como vir para Portugal. Esse não vai ser um canal focado nisso. Mas acho que como é o primeiro, eu tenho que explicar um pouco de quem sou, do que faço e por que resolvi fazer esse canal. Bom, aqui eu sou o Zontai, basicamente é o nick que eu sempre usei na internet. E não tem muita história por trás dele. Basicamente eu criei um nome de poucas letras que ninguém usava ainda. Assim era fácil de decorar. Já adianto que minha maior inspiração para o formato dos vídeos será do canal do Baka Gaijin. Para quem não conhece, ele mora no Japão e faz lives e vídeos andando pelas ruas de Tóquio durante a noite e sempre traz um tema para falar sobre as visões e opiniões dele acerca da vida. Na real que eu sempre quis me expressar de alguma forma sobre essas coisas e nunca consegui achar um formato que eu achasse interessante ou me desse prazer. Não é uma coisa fácil, não quero que seja um fardo na minha rotina e minha ideia nem é rentabilizar isso num primeiro momento. Eu estou fazendo isso por mim e espero que o que eu venha falar aqui não seja visto como uma verdade, mas sim como a minha visão de mundo. Eu já faço isso entre meus amigos, mas a minha necessidade é poder mostrar os lugares que passo e alguns pensamentos que tenho de uma forma mais estruturada. Para ser sincero, tudo que eu estiver falando aqui, minimamente eu já fiz um roteiro, ou já organizei essa ideia em alguma anotação minha, e eu já faço isso para qualquer reunião que eu faço, simplesmente porque me ajuda a manter a ideia dentro de uma linha de raciocínio mais lógica, menos prolixa e que faça com que quem está escutando entenda melhor o que está sendo falado e aonde eu quero chegar, quais são os objetivos. Para começar um vídeo, um resumo curto da minha vida até aqui, é que eu estou morando em Portugal desde julho. Eu morei em São Paulo praticamente a minha vida toda. Sempre trabalhei em empresas de tecnologia, mas eu não sou programador. Talvez essa seja uma das principais decepções da minha vida até aqui. Fiz faculdade de publicidade e desde então sempre odiei tudo que envolvia o trabalho em uma agência de publicidade. Com isso me forcei a procurar novas possibilidades e consegui encontrar lugar na gestão de desenvolvimento de software. Eu faço isso até hoje, sou Product Manager, posso falar disso em outro vídeo, mas eu conto isso melhor com mais detalhes de como aconteceu essa transição até chegar aqui onde eu estou hoje. Hoje a ideia é compartilhar como eu vim parar aqui em Portugal. Nas últimas semanas eu tenho pensado bastante nisso. Eu acho que é um bom primeiro tema e basicamente até 2018 eu nunca tinha pensado em procurar emprego fora. Eu sempre tive aquela ideia que em algum momento da minha carreira, trabalhando em uma grande empresa multinacional, eu poderia ser expatriado, ou seja, ser convidado para assumir um cargo fora do país em alguma filial mundo afora. Mas a real é que a vida não é um morango. A expectativa que eu crio sobre as coisas geralmente são descoladas um pouco da realidade. Eu nunca cheguei nem perto de conseguir isso. O máximo que participei foi passar um tempo morando em Porto Alegre. E por mais que os nascidos lá dizem que eu sou meu país, pela Constituição continua sendo o Brasil. Então realmente não tive essa oportunidade na minha vida. Em 2019 veio a primeira vontade de me mudar. Eu estava entre alguns empregos, procurando um lugar novo para trabalhar e vi que existia a possibilidade de ir para a Irlanda. Eu me candidatei para vários processos, teve um que eu cheguei na fase final, mas não rolou. Eu fui avaliado como, naquela época, não tendo experiência suficiente para o cargo que eles estavam precisando. Por isso não seguiram comigo, mas acho que foi uma boa experiência. Eu ia continuar buscando até fazer dar certo, então não necessariamente de primeira tentativa ia funcionar. Então, como eu estava desempregado, eu acabei aceitando depois uma outra oportunidade aqui no Brasil mesmo, e óbvio, isso vem com aquele peso na consciência de ter que ficar pelo menos um ano na empresa, para não estragar o currículo, um monte de trabalho de curto prazo. E óbvio, por mais que hoje já exista uma ideia bem menos retrógrada quanto a isso, ainda assim um profissional que pula muito de galho em galho não é bem visto. Eu até concordo em certo ponto,
Por isso que eu acabo pondo um limite mínimo de 1 ano em cada lugar que eu passo. E muitas vezes é assim que eu lido com a frustração de fazer exatamente o que eu queria fazer. Eu busco novos lugares para conhecer novas coisas e entender quais são todas as minhas possibilidades dentro da minha carreira, que não chega a ser a minha vida, mas é parte dela. Eu sei que tem outros âmbitos dentro do que eu pretendo fazer na minha vida, mas a gente acaba passando a maior parte do tempo dentro do trabalho. Então, precisa ser algo que eu goste, prazeroso, e é muito difícil encontrar isso no mundo que a gente vive. Seguindo na história, em 2020 chegou a pandemia. Praticamente todo mundo ficou de home office a maior parte do tempo. Eu fiz questão de deixar claro que eu era grupo de risco por conta da minha bronquite crônica e problemas de hipertensão, então basicamente era o prato cheio para nunca mais sair de casa. Como a maioria na pandemia eu engordei, que só pedia delivery de comida e não fazia praticamente exercício nenhum. Era um lixo de rotina com quase nada de estímulo para o corpo, então facilmente envelheci uns 5 anos em 2. Óbvio que a culpa foi toda minha, eu deixei isso ser parte de como eu vivia. E por mais que eu tivesse um monte de opções disponíveis, eu preferi não fazer nada. Com isso, meu namoro também desandou. Tava dando tudo errado na minha vida, eu me sentia sempre um imprestável. Acordava já quase na hora de trabalhar. Me alimentava mal, não fazia exercício. E depois que acabava o trabalho, eu passava horas assistindo YouTube ou fazendo qualquer outra coisa só para preencher o tempo até a hora de dormir. Então, logo no fim de 2020, eu vi que eu precisava mudar, precisava, enfim, ter novos objetivos. Foi aí que eu encontrei uma vaga aqui para Portugal, tinha exatamente o perfil do que eu fazia na época. Eu consegui uma indicação, então com esse privilégio tudo fica mais fácil, óbvio. A gente sabe como funciona o mundo, então a indicação ajudou muito no entender melhor como que era a vaga. Naquela época isso só tinha voltado a ser uma ideia de morar fora, eu não tinha me estruturado, planejado ou estudado para fazer essa indicação se tornar uma proposta de emprego em si. E aí eu fiz o processo sem estudar muito, não passei, mas obviamente me ajudou a pôr de volta na cabeça que meu próximo objetivo na vida era de fato mudar de país, então eu tinha que voltar a agir de forma mais incisiva e estruturada para fazer isso acontecer. O tempo passou, chegamos em 2021, eu mudei de empresa de novo no Brasil, era uma boa oportunidade financeira, ia me ajudar a guardar dinheiro para migrar quando chegasse o momento. Então, enquanto eu estava nessa nova empresa, eu fiquei monitorando por bastante tempo as vagas que existiam e percebi que realmente aqui em Portugal o mercado estava reaquecendo por conta da redução da pandemia. E novamente no fim de 2021 eu tive a oportunidade de me candidatar para a mesma vaga na empresa que eu não passei em 2020. Então, dessa vez mais preparado, eu já sabia como funcionava o processo e eu foquei bastante para conseguir dessa vez passar na vaga. E aí sim, estando preparado, passando por todas as etapas, eu recebi o resultado na primeira semana de 2022 e novamente eu não consegui passar. Foi uma das maiores frustrações da minha vida. Minha namorada tinha certeza que depois do que aconteceu naquele episódio eu ia desistir de vir para cá, porque chegar na última fase e não passar realmente é algo muito frustrante, ainda mais para uma vaga que eu tinha tanta certeza, tinha tanto domínio do que eu ia apresentar e do que eu ia me provar, né, para passar. Mas aí, logo depois de receber ou não, eu entrei em um modo bem furioso, assim, durante uma semana passei a enviar currículo e entrar em contato com absolutamente qualquer recrutador que eu encontrava. Em 15 dias eu fiz 3 processos seletivos para vagas aqui e acabei passando. Aceitei a proposta de um deles, isso era março de 2022, eles patrocinariam o meu visto e em julho eu já estaria aqui em Portugal. Falando um pouco dos brasileiros que vêm para cá, isso não é de hoje, já faz alguns anos, uns 10 anos que
Muitos brasileiros fazem essa migração. A maioria deles entram em Portugal de maneira ilegal, ou seja, você entra como turista, mostra a passagem de volta marcada e eles te liberam. Mas quando você está aqui dentro já do país, você cancela a sua passagem de volta, fica aqui indefinidamente até conseguir um trabalho e uma moradia. Dá para regularizar seu estado aqui, você precisa ir no CEF, que é como a Polícia Federal aí no Brasil, e pedir uma autorização de residência. Isso é um processo que pode levar até 2 anos. Enquanto isso não sai, você fica de uma maneira cinzenta aqui. Não tem todos os direitos como cidadão, mas também não pode ser expulso. Agora, em 2022, o governo de Portugal liberou 2 vistos novos, 2 tipos de vistos para brasileiro, que um é o para procurar emprego, e se conseguir arranjar o trabalho, você vai ter essa autorização de residência. E o outro visto focado em nômades digitais, então você pode vir para cá morar, continua a trabalhar de home office no seu emprego atual, em qualquer outro país, e isso ajuda bastante a trazer consumo aqui para Portugal. Consegue fazer com que o país cresça, um país de 10 milhões de habitantes, que sua maioria já é idoso, então o consumo deles é muito menor, eles também não são economicamente ativos, acabam consumindo bastante recurso financeiro do governo, então é preciso de uma população mais jovem trabalhando e gastando aqui dentro do país para gerar receita para o Estado. Para concluir esse vídeo, eu acho que ainda é o começo da minha caminhada aqui em Portugal. Tem muita coisa que eu preciso resolver ainda, principalmente a vinda da minha namorada para cá. Sem dúvidas é um dos principais pontos negativos de estar aqui, que eu estou longe dela. Ficou lá no Brasil nesse começo, então serviu para a gente entender se realmente era só uma aventura momentânea ou se de fato aqui é um local bacana para a gente constituir família. Ainda estamos no processo de fazer isso acontecer, mas fora isso, de modo geral, eu vejo que a maioria dos pontos são positivos. É um local receptivo, qualidade de vida muito maior do que eu tinha em São Paulo, e por mais que os salários não sejam tão altos, o tanto que eu ganho aqui consegue fazer com que eu tenha uma vida digna. Óbvio, sempre vou buscar ganhar mais para poder guardar um dinheiro e também nutrir os hobbies que a gente tem, mas isso de ponto de partida já não é um problema. Eu posso fazer alguns outros vídeos falando um pouco mais sobre essas questões. Não vai ser um tutorial, não vai ser nenhum guia para ninguém vir para cá, não é a minha intenção, já existem outros milhares de canais que fazem isso. Inclusive, quando eu vim para cá, assisti muitos vídeos do Portugaiando. O Daniel, o dono do canal, um cara muito bacana, fica aí a recomendação. Mas óbvio, se me der vontade, eu vou falar de qualquer um desses outros assuntos, tentando falar um pouco mais sobre a minha condição, as minhas visões. Esse é o primeiro vídeo, eu vou sempre trazer um lugar novo e também mais vídeos dos lugares que eu gosto, e tentar dar um pouco mais de detalhes de onde eu estou passando, o que eu estou vendo. Não só de Portugal, não só do Porto, que é onde eu moro, mas também de outras cidades e também outros países. Aqui na Europa fica tudo perto, então dá para conhecer muitos países diferentes, com viagens mais curtas. Então se você assiste esse vídeo, gostou, quer ver mais desse conteúdo aqui no meu canal, dá um like, se for possível, segue e interage, faz pergunta, eu vou responder. Eu sei que vai ter poucas no começo, mas de novo, eu estou fazendo isso muito mais por mim, muito mais para organizar as ideias e de alguma forma expor o que eu penso e guardar isso para depois. Enfim, qualquer outra coisa que aconteça só é consequência do que eu fiz de forma rotineira, sem esperar grandes resultados. É isso, muito obrigado e até mais. Falou!